sua empresa pode ser paralisada por uma dívida fiscal, mesmo antes de uma execução começar. Não estou falando da cobrança em si. Falo de uma decisão que chega subitamente e congela seus ativos mais importantes, impedindo a venda de um imóvel estratégico, travando o registro de um veículo ou, pior, bloqueando o acesso a linhas de crédito vitais para o seu capital de giro. Este é o poder da medida cautelar fiscal e do arrolamento de bens, duas das ferramentas mais agressivas da Receita Federal. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia, e nos próximos minutos, não vamos apenas dissecar a lei. Vamos traduzir o juridiquês para a linguagem do seu negócio e montar um plano de ação estratégico para proteger seu patrimônio e garantir sua continuidade operacional. Vamos aterrissar isso na sua realidade. O cenário é quase sempre o mesmo, a notificação chega e o caos se instala. Aquele contrato de venda de um galpão, que traria o caixa necessário para uma expansão, é subitamente suspenso no cartório por uma averbação de indisponibilidade. O gerente do seu banco, que há uma semana oferecia um novo limite de crédito, agora liga com um tom de voz diferente, mencionando uma restrição fiscal que apareceu nos sistemas. Fornecedores começam a exigir pagamento à vista, temendo o risco. Isso não é apenas um problema legal, é uma crise de confiança que afeta o coração do seu negócio, o fluxo de caixa e a reputação. Os gatilhos para essa tempestade são variados, mas geralmente previsíveis para um olhar treinado. Pode ser uma autuação fiscal de valor expressivo que acabou de ser finalizada na esfera administrativa. Pode ser um débito que está prestes a ser inscrito em dívida ativa da União. Ou, em cenários mais complexos, a própria Receita Federal interpreta que a sua empresa está se desfazendo de ativos de forma acelerada, configurando o que a lei chama de esvaziamento patrimonial. O ponto central é este: o fisco age preventivamente quando suspeita que não terá como receber o que ele entende ser devido no futuro. A chave para desmontar essa armadilha é entender a diferença fundamental entre as duas medidas e agir com velocidade, precisão cirúrgica e, acima de tudo, com provas documentais irrefutáveis. Para construir uma defesa sólida, precisamos primeiro entender o campo de batalha. Pense no arrolamento de bens e na medida cautelar fiscal como duas ferramentas distintas na caixa do fisco. Uma é um GPS, a outra é um interruptor de emergência. Primeiro, o arrolamento, que podemos chamar de GPS de monitoramento. Ele está previsto no artigo 64 da Lei 9.532, de 1997. O fisco pode acionar essa ferramenta quando o valor dos seus débitos tributários, já constituídos, ultrapassa 30% do seu patrimônio conhecido e, ao mesmo tempo, supera o montante de R$ 2 milhões. O que o arrolamento faz? Ele não te proíbe de vender seus bens. Ele age como um sistema de alerta. A Receita Federal cria uma lista dos seus principais ativos e a verba nos respectivos registros, como a matrícula de um imóvel no cartório ou o documento de um veículo no Detran. A partir daí, a regra é clara: se você decidir vender ou transferir qualquer bem daquela lista, você tem a obrigação legal de comunicar formalmente à Receita Federal em até 5 dias. É um monitoramento. O fisco quer saber para onde seu patrimônio está indo. Se você vende e não comunica, o sinal de alerta soa em Brasília, e o risco de o fisco pedir ao judiciário uma medida muito mais drástica aumenta exponencialmente. Agora, vamos falar do interruptor de emergência, a medida cautelar fiscal. Esta é uma ação judicial, muito mais grave, regida pela Lei 8.397, de 1992. Aqui, o fisco vai a um juiz e pede, de forma urgente, a indisponibilidade total dos seus bens e direitos. O objetivo não é mais monitorar, é congelar. É garantir que, aconteça o que acontecer, haverá patrimônio suficiente para pagar a dívida no final de um futuro processo de execução fiscal. Para que o juiz acione esse interruptor, o fisco precisa demonstrar duas coisas: a fumaça do bom direito, ou seja, que a dívida provavelmente existe, e o perigo da demora, o risco real de que, se nada for feito agora, a cobrança será frustrada no futuro. O artigo 2º dessa lei lista as situações que configuram esse risco, e aqui o empresário precisa ter atenção máxima. Condutas como tentar se ausentar do domicílio fiscal sem deixar representante, vender bens de forma simulada, dissolver a empresa de forma irregular, ou mesmo fechar o estabelecimento de forma abrupta são vistas como sinais de alerta máximo para o fisco. O efeito de uma cautelar fiscal é devastador: a indisponibilidade impede a venda, a transferência, a oneração de qualquer bem. Na prática, seu patrimônio fica congelado por uma ordem judicial, que precisa, obrigatoriamente, ser muito bem fundamentada pelo juiz, explicando exatamente onde está a urgência e por que essa medida extrema é necessária. Complementando este arsenal, temos o Código Tributário Nacional, nosso manual de regras do jogo.
O artigo 185 estabelece uma presunção perigosa para o empresário, se você vender um bem após a inscrição do débito em dívida ativa, e essa venda te deixar sem patrimônio para pagar a dívida, a lei presume que foi uma fraude à execução. E o artigo 185-A, do mesmo Código, autoriza expressamente que o juiz decrete a indisponibilidade de bens e direitos, reforçando o poder da cautelar fiscal. Diante desse cenário, a paralisia é o pior inimigo. A reação precisa ser imediata, técnica e estratégica. Vamos dividir o plano de ação em 3 fases: diagnóstico rápido, defesa tática e prevenção estratégica. Fase 1, diagnóstico rápido, as primeiras 48 horas. Primeiro, identifique a natureza da medida. É um arrolamento administrativo ou uma cautelar fiscal judicial? A notificação que você recebeu te dará essa resposta. Segundo, mapeie a extensão do dano. Quais bens foram exatamente arrolados ou declarados indisponíveis? A medida atingiu apenas imóveis ou também aplicações financeiras e recebíveis? Terceiro, confronte o valor. O montante da constrição é proporcional ao valor do débito que está sendo cobrado? É muito comum que o valor dos bens bloqueados seja muito superior à dívida, e esse é um dos principais argumentos de defesa. Quarto, verifique o fundamento. A decisão judicial que decretou a cautelar fiscal apresentou fatos concretos que demonstram o risco, ou foi uma decisão genérica? A jurisprudência dos nossos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao exigir uma fundamentação robusta e individualizada. O STJ já disse, em inúmeros julgados, que a simples existência de um débito, por si só, não autoriza o congelamento de todo o patrimônio de uma empresa. Precisa haver prova do risco. Fase 2, defesa tática, a resposta em juízo. Se você está diante de uma medida cautelar fiscal, sua defesa precisa atacar em várias frentes. O primeiro argumento é a ausência de risco real. Você precisa provar ao juiz que sua empresa está operacional, saudável e que não há qualquer intenção de frustrar a cobrança. Como se faz isso? Com documentos. Junte os últimos balancetes, a demonstração de resultado do exercício, o fluxo de caixa projetado, contratos com clientes e fornecedores, a lista de funcionários ativos. Mostre que a empresa está viva e gerando valor. O segundo argumento é o excesso de garantia. Apresente uma planilha detalhada, com laudos de avaliação, se necessário, demonstrando que o valor dos bens bloqueados excede, em muito, o valor da dívida atualizada com juros e multa. Peça a liberação imediata do que excede. O terceiro, e talvez o mais eficaz, é o princípio do meio menos oneroso, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil. A lei diz que a execução deve ocorrer da forma menos prejudicial ao devedor. Com base nisso, você pode e deve pedir a substituição da indisponibilidade de bens por uma garantia financeira, como uma fiança bancária ou um seguro-garantia. Para o fisco, essas garantias são líquidas e seguras. Para sua empresa, elas liberam seus ativos operacionais e permitem que você continue trabalhando. Se a indisponibilidade atingiu bens essenciais à sua operação, como máquinas, estoque ou o próprio imóvel da fábrica, a defesa deve ser ainda mais veemente, demonstrando que a medida está, na prática, matando a capacidade da empresa de gerar receita para, um dia, pagar o próprio tributo. Agora, se o seu caso é um arrolamento de bens, a estratégia é mais preventiva e administrativa. Primeiro, confira os cálculos. O valor do débito e do seu patrimônio estão corretos? Impugne qualquer avaliação que pareça incorreta. Segundo, cumpra rigorosamente o dever de comunicar qualquer venda. Faça isso de forma oficial, protocolada, guardando cópia como prova. Essa comunicação prévia é seu maior escudo contra uma futura alegação de má-fé. Terceiro, se a situação fiscal da empresa melhorar, seja por pagamento, parcelamento da dívida ou aumento do seu patrimônio, peça formalmente o cancelamento do arrolamento. A lógica é simples: se o risco que justificou o monitoramento diminuiu, o monitoramento deve cessar. Fase 3. Prevenção estratégica, blindagem e governança. A melhor defesa é aquela que nunca precisa ser usada. Fortaleça sua governança fiscal e patrimonial. Mantenha os registros contábeis e de ativos, como estoques imobilizado, impecavelmente organizados e fidedignos. Crie uma matriz de riscos tributários, mapeando quais dívidas têm maior potencial de gerar esse tipo de medida. Em paralelo, identifique quais ativos podem ser facilmente oferecidos em garantia, caso necessário, para evitar que a constrição recaia sobre o coração da sua operação. E, por fim, estabeleça uma política interna clara. Enquanto houver um arrolamento vigente, nenhuma alienação de ativo relevante acontece sem a comunicação formal e prévia à Receita Federal.
Essa disciplina interna é o que separa uma gestão de risco profissional de uma reação amadora e desesperada. Portanto, a tese central é esta: o arrolamento funciona como um GPS de monitoramento, enquanto a cautelar fiscal é o interruptor de emergência que congela seu patrimônio. Ambas as medidas, embora agressivas, não são um beco sem saída. Elas possuem regras, limites e, o mais importante, admitem defesas técnicas. A reação imediata, baseada em um diagnóstico preciso, na contestação da proporcionalidade da medida e na oferta de garantias alternativas, é o caminho para retomar o controle da situação sem paralisar o seu negócio. A sua reação deve ser sempre ancorada na Lei 8.397, de 1992, no artigo 64 da Lei 9.532, de 1997, e nos artigos 185 e 185-A do Código Tributário Nacional. É fundamental ressaltar: este vídeo é uma ferramenta de informação estratégica, não uma consulta jurídica. Cada caso empresarial possui suas próprias particularidades, e apenas uma análise técnica individualizada por um advogado de sua confiança pode determinar o melhor curso de ação para sua situação específica. Agora, eu quero transformar este espaço em um debate estratégico. Deixe nos comentários, não apenas dúvidas, mas os desafios que sua empresa enfrenta na gestão de contingências fiscais. As melhores discussões aqui podem se tornar o tema do nosso próximo vídeo. E se este conteúdo trouxe clareza para um tema complexo, considere se inscrever no canal. Nosso compromisso é fornecer, continuamente, informação jurídica de alto nível para proteger e alavancar o seu negócio. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. Na descrição do vídeo, você encontrará as informações de contato do nosso escritório. Seguimos juntos, transformando o conhecimento jurídico em poder de decisão para o seu dia a dia empresarial. Até a próxima!